Em 1914, Frank e Hertz realizaram um experimento que comprovara a natureza quântica dos níveis de energia do átomo. James Franck e Gustav Ludwig Hertz ganharam o Nobel de Física em 1925 por esse trabalho. Esse experimento comprovou alguns postulados propostos por Bohr em seu modelo atômico, mostrando com isso que os átomos só podiam absorver energia quando essa energia fosse um múltiplo inteiro de uma constante. Essa constante varia conforme o material. Esse trabalho também forneceu um método para medida direta das diferenças de energia entre os estados quânticos de um átomo. O experimento consistia em uma ampola de vidro que em seu interior foi usado o metal mercúrio na forma de vapor. E nessa ampola havia um filamento de platina e um cátodo que, ao passar corrente elétrica, emitia elétrons. Esses elétrons eram acelerados em direção a uma placa de potencial positivo, contendo vários orifícios. Alguns elétrons passam através dos furos da grade e conseguem chegar até uma placa coletora, desde que sua energia cinética seja suficiente para vencer o potencial retardo aplicado entre a grade e a placa coletora. E esses elétrons coletados são medidos através de um amperímetro colocado na saída da placa coletora. Bom, para um entendimento melhor, eu vou colocar aqui uma animação. Vamos simular aqui o funcionamento desse aparelho. Imagine que essas bolinhas azuis em movimento sejam o vapor de mercúrio e essas outras menores, branquinhas, sejam os elétrons emitidos. Observem que eles estão acelerados em direção à grade que possui um potencial positivo. Veja agora, desses elétrons conseguem atravessar a grade e nesse outro lado sofrem um retardo em seu movimento. Mas aqueles que possuem energia cinética suficiente para alcançarem a placa coletora serão medidos por um amperímetro na saída. Vamos ver o que acontece quando aumentamos a diferença de potencial entre o cátodo e a grade. Observem que o valor da amperagem também aumenta, mas observem que um determinado valor de aumento da voltagem ocorre uma queda brusca do valor dessa amperagem e logo a seguir a mesma volta a aumentar até um certo valor e logo cai bruscamente. Isso ocorre diversas vezes. Observe bem que quando a perda de energia acontece próximo à grade, os elétrons não conseguem adquirir energia suficiente para atravessar a pequena tensão negativa. E ao chegar à placa, consequentemente, a corrente diminui. E esses dados foram jogados em um gráfico. Observe aqui no caso o mercúrio que foi exatamente usado por Frank e Hertz. O primeiro valor máximo, que chamaremos de valor crítico, ocorre em cerca de 4,9 volts e cai bruscamente, volta a subir
e chega a um valor máximo em torno de 9,8 volts. Esse modelo proposto por Niels Bohr, apesar dele não ser capaz de prever as energias de cada elétron do átomo de mercúrio, que possui um total de 80 elétrons, né? Ele nos fornece um entendimento de acordo com seu modelo, a quantização do átomo, e que ele possui um estado fundamental, um primeiro, um segundo estado excitado, né, e outros sucessivos, né? Bom, como vimos lá no gráfico, os picos eles se repetem a cada cerca de 4,9 volts. A interpretação desse fenômeno é que os elétrons livres que foram emitidos pela placa colidem em seu percurso com os átomos de mercúrio. E, logicamente, por se tratar de baixa energia, esses elétrons não conseguem chegar até o núcleo, né? Se isso ocorresse, teríamos aí uma reação nuclear. Porém, essa colisão que ocorre com os elétrons que se encontram numa camada mais externa do átomo, quando esse elétron livre alcança uma energia cinética com um valor crítico de 4,9 volts, ocorre uma colisão inelástica com o elétron do átomo de mercúrio. Ou seja, uma colisão inelástica é aquela que ocorre uma conservação da velocidade e do momento de ambas as partículas. Então, o elétron incidente vai transferir parte de sua energia para o elétron do átomo. E com isso ele irá saltar para uma outra órbita de maior energia. Isso foi conhecido como salto quântico. A condição para isso ocorrer é justamente que a energia cinética do elétron incidente seja igual à diferença de energia entre dois níveis no átomo de mercúrio. Vamos ver aqui o átomo de mercúrio. O átomo de mercúrio com seus 80 elétrons. Então, o elétron, quando recebe uma energia adicional de 4,9 elétron-volts acima do estado fundamental, ele salta de seu nível para um outro acima. E ao retornar ao seu estado anterior, ele libera essa energia excedente emitindo fótons de energia. Somente para recordar, né? O estado fundamental é o estado de menor energia. Eu também falei aqui em elétron-volt. Elétron-volt nós podemos definir como uma unidade de energia. Podemos definir elétron-volt como sendo uma quantidade de energia cinética ganha por um elétron quando acelerado numa diferença de potencial elétrico de 1 volt no vácuo. Quando ocorre o retorno do elétron para o seu estado fundamental, ocorre uma emissão de um fóton que possui um comprimento de onda igual ao encontrado no espectro. Ou seja, o primeiro estado excitado do átomo de mercúrio tem energia de 4,9 elétron-volts, acima do estado fundamental. E pelos cálculos, obtemos um comprimento de onda de 253,6 nanômetros. E experimentalmente obtemos uma linha espectral exatamente com esse valor, comprovando assim a quantização dos elétrons propostos por Bohr. Vamos fazer uns cálculos matemáticos para ver isso? Então nós temos para os cálculos essa relação aqui, ó, da frequência, não é? E se a gente pegar e multiplicar aqui em cima pela constante de Planck e na parte de baixo também, tanto no numerador como no denominador,
nós vamos obter isso aqui, ó, tá? E segundo Einstein, a energia não é igual a essa expressão aqui, então vamos substituir aqui, ó, ok? Vamos calcular com os dados fornecidos. Os dados fornecidos são estes aqui, ó. Aproximadamente a constante de Planck. Vamos usar essa aproximação de 2 casas decimais, né? Vamos utilizar em elétron-volts, tá? A unidade aqui. A constante, essa constante também é aproximada, a constante da luz, né? A velocidade da luz, né? E vamos transformá-la em metros por segundo, vamos transformá-la em nanômetros por segundo, tá? O valor experimental obtido é esse aqui, 4,9 elétron-volts, né? Por isso que a constante aqui de Planck está em elétron-volts. Substituindo na expressão, nós temos isso aqui, ó, ok? Resolvendo, vamos obter aproximadamente esse valor, que é razoavelmente, bem, uma aproximação bem, praticamente podemos dizer igual, né, a encontrada no experimento. Esse experimento de Frank Hertz é realizado até hoje em muitos laboratórios acadêmicos. Ele faz parte das aulas práticas e na configuração usual apenas as excitações múltiplas para o primeiro estágio excitado são observadas, de modo que as quedas de corrente acontecem a cada 4,9 volts